Marcos 16, 15, a seguir, e Mateus 28, 18, a seguir. Vamos, primeira leitura, no Evangelho de Marcos, o último capítulo, o de número 16. Vamos ler 15 a seguir. Ide por todo o mundo, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita, à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Agora o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a seguir. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras de nosso Senhor Jesus, comissão dos céus para cada um de nós. Senhor, fala conosco neste estudo, dirija-nos conforme a inspiração vinda do Senhor, a direção do Senhor, as palavras do Senhor, em nome de Jesus. Tome assento, adorando Jesus, glorificando o santo nome de Jesus. Quero ministrar um rápido estudo nesta noite, sobre o tema, missões é a minha missão. Qual que é o tema? Esse é o nosso tema desde que começamos lá atrás a obra missionária, tanto a partir daqui, estando aqui, quanto os lugares que Deus nos tem levado, né? Nós começamos sem ter recurso, enviando dinheiro para a igreja do Recanto do Sol, né? Me lembro, a gente não tinha condição, mas nós tínhamos condição, a gente fazia com prazer. Depois Bahia, até hoje a gente ajuda na Bahia, e depois fomos para o Haiti, com Augusto, Jaqueline, depois Uruguai, em Montevidéu, não é? Com o pastor Abraão, e depois então seguimos para a Europa conforme as direções que vocês já sabem. E nós somos uma igreja que entende que ser igreja é ser aquele que faz, aquela que faz, aqueles que fazem missões. Esse é o papel da igreja. A preocupação de Jesus, quando ele está se despedindo da terra, já ressurreto, pronto para ser levantado, uma das preocupações está bem clara. Jesus chegou para os discípulos, olha, agora eu ressuscitei e eu tenho todo o poder no céu e na terra. Por causa disso, vão e anunciem o Evangelho. Então, é bem tranquilo entender isso, não precisa de explicação, não é verdade? Então, missões é a minha missão. Toda a igreja, se é verdadeira, ela é missionária. É fato, meus irmãos, que não era para haver departamento de missões na igreja. Tem gente criticando isso, mas não entendendo isso, né? Mas porque se tem um departamento é porque não entendeu nada. Mentira. Se tem um departamento é porque entendeu, mas é necessário por causa da igreja de hoje. Se não tem departamento missionário, a igreja nem lembra que tem que fazer, muitas igrejas nem lembram. É um encontro de
de pessoas querendo benefícios próprios. As pessoas vêm na igreja dizendo: o que o senhor tem para mim hoje? Tem pessoa que liga para nós e diz assim: vê o que Deus tem para mim, ora aí para mim. Aí, como assim que Deus não tem nada para você não, já deu tudo. Agora você que tem que ter alguma coisa para Deus. E aí fica criticando. Não, as igrejas de hoje, do século 21, tem que ter departamento missionário, sim. Senão não vai pensar missões, não vai agir missões. E isso faz parte da organização da igreja, que entende que esse é o papel dela, entre outros. Então, meus irmãos, a partir desse entendimento que nós somos igreja missionária, nós, eu digo agora em contexto geral, todas as igrejas, toda a igreja na terra é missionária. A igreja verdadeira, se ela é verdadeira, ela é missionária. Ela está preocupada em ganhar almas. Lembra quando você foi salvo, realmente teve um encontro com Deus? Você lembra? Não é que você veio para a igreja, não. Aquele dia que você teve realmente um encontro e tudo mudou. O que veio, entre outros sentimentos maravilhosos no seu coração? O que veio? Que você queria ganhar o mundo inteiro para Jesus. Que você queria anunciar Jesus para todo mundo, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas. Esse é o sentimento da igreja convertida, nascida de novo. Se ela não está pensando nisso, é bem possível que o Espírito Santo não domine ela, não esteja nela. É necessário acordar para isso. Agora, então, nós vamos fazer algumas perguntas dentro dessa questão de igreja missionária. A igreja que tem a sua missão, porque missões é mesmo ou não? Porque tem umas coisas que a gente que é pastor nesse tempo, irmão, tem umas coisas que a gente fica até com nojo de ouvir. Aí você fala assim: Jesus, não há outro que te ame como Jesus te ama. Aí todo mundo em silêncio. Aí você fala: eu acho que você não viu, estou falando que Jesus, não há outro que te ame como Ele te ama. Glória a Deus! Não é falso? Tinha que dar glória a Deus o quê? Da primeira vez. Já viu o que eu falo aqui? Vou falar de novo, mas você, por favor. Porque dá uma coisa ruim. A igreja tem que ser autêntica. Ela não pode ser mandada a adorar, ela tem que ser adoradora. Ela não tem que ser cobrada para vir no culto, ela tem que ter prazer de estar no culto. Mas aí Deus tem que usar e acordar pessoas. Não é verdade? Então, perguntas. Diga: já que nós somos missionários, por que fazer missões? Entendeu? Porque todos nós somos, e somos mesmo. Por que fazer missões? Primeiro, porque eu recebi uma ordem. Ide. Teve um punhado de gente falando do gerúndio aqui, né? Que o ide, na verdade, é um ide indo. E aí já tem gente brigando que não é gerúndio mais. Mas que deve ir. Irmão, não precisa ser nem nada. Só você entender o texto. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em... Onde eles estavam? Jerusalém. Como em... Tanto como quer dizer o quê? Em todo o tempo. Tanto... Então é simultaneamente. Tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, pronto, já está entendido. É o ide indo. Eu faço daqui até onde Deus quiser. Eu posso fazer aqui e continuar aqui somente, mas estarei fazendo. Mas se Deus me conduzir, estarei indo e fazendo também em outros lugares. Então, por que fazer missões? Porque eu recebi uma ordem: ide. Toda igreja está debaixo dessa ordem.
Toda a igreja, não é o pastor, o obreiro do altar, o obreiro tal, não. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo tem a ordem: ide. Se você observar em Atos dos Apóstolos, a igreja era ganhadora de almas. Pedro fala que quer ficar na oração, na palavra, começa a dar serviço para os outros e ir auxiliando, e a igreja está ganhando almas, e todo dia o Senhor acrescentava. Amém? Qual o sentido desta ordem? Por quê? Porque todo mundo está condenado. Por que que Deus arrisca pessoas para morrerem pregando, igual, não sei se foi na Colômbia, uma família inteira foi morta, esses dias, de pastores. E aí a polícia foi lá e matou quem mandou matar. Olha que desastre. E a família era uma família de pessoas queridas, amorosas. Como aquele caso aqui em Anápolis, né? Uma irmã falou que o pastor tinha abusado dela e aquela coisa toda, e a fofoca espalhou, o pastor foi preso. Mataram o pastor na cadeia. No outro dia descobriram que era tudo mentira, que era fofoca. A igreja, ela está tão ensimesmada, que pensa que fofocar é coisa qualquer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus abomina fofoqueiro, que conversa fiado, que vai na casa do irmão, fica falando contra o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira, o membro, a família, o casal, o pecado do outro. Isso é gente tomada pelo espírito das trevas. Uma fofoca. Se tem uma coisa que eu odeio é fofoca, porque a fofoca, fizeram uma fofoca. Minha mãe tinha um namorado lá no mundo, na época que todo mundo era do mundo, e ela tinha um namorado. Aí uma tia minha falou para um outro tio meu, que a minha mãe estava apanhando desse namorado. Ele era amoroso, era gente boa, cuidava da nossa família. Meu tio foi lá e deu um tiro nele, matou. Foi preso 15 anos, e virou aquela miséria. Era mentira. Ele era amoroso. Por isso que, irmãos, a fofoca é uma ação das trevas diretamente. Se você não pode ter caráter para falar bem de alguém, cale a sua boca. Tenha temor. Tenha respeito com a pessoa. E sabe o que é ruim da fofoca? É que a pessoa fala mal do outro e o outro não está lá para justificar, para pelo menos pedir perdão, se realmente foi verdade. Não, aí fica aquele alvoroço, atrapalha a igreja, fecha a igreja, divide a igreja, acaba com a fé de pessoas, mata pessoas na fé. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Então, o mundo está condenado. A igreja não tem que ocupar, ficar julgando um ao outro, etc. A igreja tem que se levantar e ir ao mundo e ganhar almas. Eis que vos envio para o meio dos lobos. É a palavra. Deus nos envia estes para ganhar almas. A ira futura aguarda todos estes que estão perdidos. A ira futura é a coisa mais assustadora que alguém pode pensar na vida, porque a ira futura é o inferno eterno, onde o fogo, a gente parece que quando fala o fogo não apaga, a gente acostumou com isso, irmão. O fogo queimando. Você já queimou um dedinho? Eu já queimei os pés na palha de arroz. Lembra de palha de arroz? Você já é muito novo, não lembra não. Eles queimavam a palha de arroz nos lotes, e eu entrei correndo, eu era quietinho. A hora que eu cheguei na metade, eu percebi que estava queimando. Meu pé era tudo grosso, era descalço. Irmão, em vez de eu voltar, eu consegui continuar, e aí foi só atolando o pé. Eu chorava o dia inteiro, com os pés no gelo para piorar, e olhando aquelas borbulhas tudo, como é que fala? As bolhas, tudo assim, cravando no pé.
Irmão, o fogo não apaga lá no inferno. Se foi só com o pé, imagina o corpo inteiro. Sangue de Jesus me livra. O sangue de Jesus te livra. E o sangue de Jesus livra as pessoas que ainda não encontraram com Jesus, ainda não sabem dessa condenação, ainda não têm noção dessa condenação. E o interessante é que na igreja tem gente em adultério, tem gente em prostituição, e não liga para a ira futura. Então, meu irmão, não há solução no homem para salvação. Nem nós, em seres humanos, pode ser o prêmio Nobel da paz, que não há solução. Somente um Salvador, chamado Jesus Cristo, pode perdoar os pecados. Um pecado me faz condenado. Quem é que pode dizer, eu nunca pequei? Quem é que nunca lançou uma mentira sem conhecer Deus? Tem gente que conhece Deus e vive mentindo, eu fico admirado. Hoje mesmo ouvi uma mentira. A pessoa perto de mim mentindo. Parece que mentira é uma coisa. Não é. Ficarão de fora os mentirosos. Então, meus irmãos, um pecado leva para o inferno. Só Jesus pode perdoar pecados. Pode arrancar pecados. Pode nos lavar, aleluia, limpar e purificar. Aceite a Jesus Cristo, mergulhe em Jesus Cristo, confesse o Salvador. Eu tenho um Salvador, eu confesso Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Entenda, ainda sobre a pergunta por que fazer missões, entenda, o vazio da alma do ser humano é para que ele, o vazio da alma do ser humano, que existe no ser humano, é para que ele saiba que precisa de algo que não está nele. Porque se estivesse, não tinha vazio. E não existe relocação aqui. Eu preciso de algo. Todo ser humano precisa de algo. E o algo é Jesus Cristo, o Salvador. Nós fomos feitos com esse sentimento. Nós viemos de Deus, nós somos vida completa somente naquele que é o autor da vida. Olha o que diz Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que todo aquele? Porque o evangelho é para todo mundo. A salvação é para todos. Não tem esse negócio de Deus escolher um para isso, outro para aquilo, não. Deus quer salvar a todos. O amor de Deus é completo, verdadeiro, puro e é para todos. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele faz perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meu Deus, isso aqui é o desespero da obra missionária. É a angústia da obra missionária. Como? É por isso que eu falo dos moravianos. Quando eles, certamente eles conheciam esse texto. Quando eles pensaram assim, os escravos não vão ser salvos, ninguém está lá, para que eles ouçam falar de um Salvador. E eles se angustiaram tanto que se venderam como escravos para ir lá e pregar para eles. Eles se venderam dizendo, nunca mais vou ver minha família, mas eu tenho que pregar para eles. Eles têm que conhecer o Jesus que eu conheço. Da bagaçaia. O dia que a igreja for cheia do Espírito Santo e avivada de verdade, ela não terá sossego na alma, enquanto não se levantar para pregar o Evangelho. Não é pregar a igreja, não é anunciar o pastor, não é dizer, nós temos uma família que a gente comunga, não, é pregar o Evangelho a toda criatura, é um desespero da alma. Como crerão se não há quem lhes pregue a palavra? Algumas coisas que devo fazer no ID. Primeiro, ide
e anunciai o Evangelho. Eu tenho que anunciar o Evangelho, não é um pensamento, uma frase bonita. Não é fazer uma peça teatral de um papai, de uma mamãe, não. É anunciar o Evangelho. O Evangelho, ele é o remédio para toda a alma humana. O Evangelho, ele é a água que lava a alma do perdido. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra, quando ela é pregada, que ela vem de Deus, e ela é bíblica, ela é correta segundo a inspiração, ela é como uma espada de dois fios, que penetra o mais profundo do ser humano. Ele convence, Ganácia Mandaraia, e de pregar o Evangelho. Segunda coisa que eu devo saber neste ide, a pregação deve revelar a condenação do homem. O homem muitas vezes está sendo convencido de aceitar um Jesus que resolve o problema dele aqui, que vai abrir porta, que vai curar o casamento. Não, essa pregação até pode existir depois da pregação de que todos estamos condenados sem Jesus. Alguém só vai querer remédio se descobrir que estiver enfermo. Ninguém gosta de tomar remédio à toa, a não ser os doidos. Tem gente que fala, doutor, eu estou aqui que eu estou passando, não, só não está passando mal não, nós fizemos tudo quanto é coisa de trás para frente, frente para trás, de fora para dentro, de dentro para fora, só não tem nada. Mas passa um remedinho assim mesmo. Não tem umas pessoas assim? Aí o doutor pega e põe um remédio com um pó de arroz, não, eu queria falar que faz pão de queijo, polvilho, põe um polvilho lá dentro e fala assim, esse remédio aqui é tira e queda, pode tomar. E ela, não, mas esse doutor é bom demais. Como que alguém vai querer tomar remédio se não descobrir que está enfermo? Como que alguém vai querer servir esse Jesus tendo que negar a si mesmo, se não descobrir primeiro que está condenado e que o juízo do inferno espera esta pessoa? Nós temos que pregar o Evangelho da verdade, não o Evangelho da mentira. Este Evangelho revela que toda criatura está condenada, que não há um justo sequer, que todos nós estamos condenados à ira futura, mas tem uma solução. Existe um Salvador, existe um alguém maravilhoso, que sem pecado foi para a cruz, por causa de amar a mim com um amor que não tenho como explicar. Ele é Jesus Cristo. Existe um Salvador para nós, para o condenado. Nós só pensaremos em aceitar um Salvador se descobrirmos a nossa condenação. Isso é fato, isso é sério. Tem um livro maravilhoso que eu li, ganhei de um querido irmão Flávio lá no Rio Grande do Sul. Tem uns gaúchos até que é bom, uns gaúchos pouco, mas são bons. Aleluia. O maior segredo do inferno. Leia esse livro, você vai entender muita coisa. Então, meus irmãos, é necessário pregar um evangelho que revela a nossa situação, para também dizer que esse evangelho tem solução para ela. Eu lembro do livro de Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo, que ele pregou o evangelho a um russo, que naquela época, russo, e ele começou a ouvir e se dedicar para entender o que está sendo dito, e ele começa a falar de Jesus, da pessoa de Jesus, do maravilhoso Salvador que ele é. E ele começa a chorar e dizer, me apresenta a ele, eu quero conhecer esse amigo, eu quero conhecer esse Salvador. Aí o pregador Wurmbrand diz assim, mas eu tenho uma triste notícia para te dizer, mataram Jesus. E ele diz que ficou com vergonha da fé dele, quando ele olhou para aquele russo, chorando desesperado, porque Jesus tinha morrido. Como assim? Por que fizeram isso? E começaram a chorar. Começou a chorar. E aí ele disse, mas eu tenho uma outra notícia. O quê?
Ele ressuscitou. Aleluia! E Ele se tornou o Salvador de toda a humanidade. E dessa vida, quando chegar ao fim, nós encontraremos com Ele. Garabasto, daragá. Então o meu ID é pregando o Evangelho. Essa pregação tem que revelar condenação e também revelar que existe um Salvador para o condenado. Aleluia! Aí vale a pena, hein? Vale a pena negar a nós mesmos, vale a pena pegar a cada um a sua cruz e seguir esse maravilhoso, porque ele vai me levar à salvação. Entendeu por que fazer missões? Eu tenho uma pergunta. As pessoas que moram na sua casa, todas estão salvas? As pessoas da sua escola, da sua faculdade, os seus vizinhos? Pense nisso. Segunda pergunta: onde fazer missões? Nós descobrimos por que fazer missões. Agora a pergunta é: onde fazer missões? Nós falamos um pouco sobre isso, antecipamos. A Bíblia diz: ide por todo mundo. A Bíblia diz: anunciai o Evangelho a todas as nações. Então diga comigo: onde tiver almas, a igreja deve chegar. Esse é o limite. Se alguém mudar para Marte, a igreja vai ter que ir em Marte. Se alguém mudar para a Lua, a igreja vai ter que ir na Lua, porque o ID de Jesus é para ir até onde tiver almas. Porque Deus ama as almas, porque Ele morreu por todas, e Ele não abre mão de nenhuma delas. Qual é o ID para mim e para a igreja que eu congrego? Isso é muito importante. Qual que é a pergunta? Essa pergunta é de fundamental importância para eu saber o que fazer. Porque certamente muitos de nós, ou todos nós, não iremos ao Japão. Não iremos lá para os esquimós. Então eu tenho que entender esse ID para mim. E o ID da igreja que eu congrego. Porque esta é a noção que nós temos que ter. Deus, Ele olha toda a igreja dele em toda a terra. E Ele olha a carência de toda a terra. E quer dirigir a igreja para chegar em toda a criatura. Nós vamos encontrar os todos da missão, né? Os 4 todos. Mas eu estou falando de outros todos. Ele tem a visão do todo. Queridos, uma igreja não pode escolher ir, ela tem que orar para que Deus mande ir. Você entende isso ou não? O que a Bíblia diz em Atos 13, de 1 a 4? Que o Espírito Santo falou. Quem tem que dirigir a obra missionária é o Espírito Santo. Xaraganai. Não é para onde eu penso, não é para onde eu quero, não é para onde eu escolho, é para onde o Espírito aponta, é para onde o Espírito manda. Deus conhece a carência da terra e quer dirigir a igreja para alcançar toda a terra. Alguém entende? Aleluia! Sabe qual é o maior problema de Deus hoje entre alguns outros? Porque Deus tem problemas. Primeiro problema de Deus, nos deu livre arbítrio. Deus nos deu livre escolha. Deus deixou a gente escolher o que quiser, Ele deixou a gente livre. Ele não queria ninguém obrigado fazendo as coisas. Então um dos problemas de Deus é o livre arbítrio que Ele deu. Mas Ele deu porque não quer ninguém servindo a Ele forçado. Se tem alguém para amá-lo, que ame com a opção de não amar. Aí Ele vai saber que ama de verdade. Se você não tiver a opção de não amar, não poderá dizer que ama. Agora, se tiver a opção de não amar, e mesmo assim amar, e se render, você é um verdadeiro, aleluia, você é autêntico. Então, entre outros problemas, outro problema de Deus, é que Ele não tem tido a liberdade de dirigir a igreja de hoje. Nós somos cerca de 5 milhões
de obreiros que estão integralizados. E olha a terra como está. Um obreiro que Deus mandou na vida dele, dirigiu em tudo, Paulo, ele impregnou o mundo da sua época com o evangelho. Um obreiro. Aí você fala para mim, mas era Paulo. Não vem com essa desculpa. Não era Paulo, era um servo. Você entende a diferença? Não era Paulo, era um servo. Podia ser doutor fulano de tal, ciclano de tal, não adiantava nada. Muita gente conhecedora de muita coisa, não adianta nada. Tem que ser um servo, tem que ser tomado pelo Espírito, tem que ser cheio do Espírito, tem que ser disposto a atender a voz do Espírito Santo. Sim, Ele falou e eu vou. Eu não questiono. Se Ele mandou, é para lá que eu estou indo, porque eu sou servo chamado, escolhido, e Ele é o meu dono. Então, um dos problemas que Deus tem é não poder dirigir e usar os seus. O Brasil tem cerca de 60 milhões de evangélicos. Cadê o sal? Cadê a luz? Um Brasil que só está piorando. A moral se tornando cada vez mais imoral. Pessoas dentro de um relativismo das trevas, negando as verdades absolutas de Deus. Cadê a igreja? A igreja está ocupada com as vaidades, com seus helicópteros, com seus jatinhos. Pode ter jatinho, pode ter helicóptero, não tem problema, irmão. Pode ter. E que tenha, se for usar na obra de Deus, nas missões, que tenha muito mais. Mas o problema é a vaidade dentro disso. Que Deus aparelhe a igreja, que Deus faça a igreja arquimilionária, mas se essa igreja for usar tudo isso para revelar Jesus Cristo em toda a terra. Então Deus, Ele quer dirigir. Por isso é importante, eu disse que esta pergunta é de fundamental importância. Qual é o ide para mim e para a igreja que eu congrego? Quem está aqui nessa igreja? Quem que faz parte dessa igreja? Então Deus tem algo com você. Você entendeu? Você é obreiro dessa igreja, então Deus tem algo com você na missão. Aleluia! Deus tem algo, nós temos uma visão. O Senhor trouxe do céu, por sua misericórdia, a nós uma visão missionária. Arabanda Gácia, o Senhor nos deu uma característica de igreja, o Senhor nos deu uma maneira de servir, o Senhor nos deu disposições para as lideranças, o Senhor nos mostrou o que fazer. Nós temos um ID, e este ID é para mim e para a igreja que eu faço parte. Do cabra sandai, quem ama esta igreja, quem está nesta igreja? Aleluia. Então, algumas coisas. Primeiro, Deus é quem dirige os seus missionários. O problema é ser missionário para mim, segundo a minha missão. Não é. É ser missionário para Deus, segundo a missão que Ele tem. Há um propósito com cada indivíduo e com a igreja que ele congrega. E lembremos que Paulo e Pedro, Paulo foi para os gentios, Pedro para os judeus. Deus tem direções. Agora pergunto, por que Paulo aos gentios e por que Pedro aos judeus? Pela característica de cada um. Pedro, você vai ver que o Pedrão é Pedrão. Negócio, não, o judaísmo aqui no meio. Por quê? Porque ele era do meio. Agora o Paulo não. Paulo era aquele que ia fazer de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos. Paulo, uma sabedoria tremenda para entrar e sair, para convencer. Então Paulo, eu decido do meu trono que você vai aos gentios. Pedro, você vai aos judeus. Eu vou usar o melhor de vocês para ganhar essas pessoas.
Ramasukandaraia. Rosa, eu quero que você vá para as fazendas e pregue o evangelho, porque eu vou te usar nessa característica, porque eu sou teu Deus, que eu te conheço. Arabandaragaia. Marcelo, eu quero que tu vá para a Espanha, que vás para Portugal, que conheças a característica das nações da Europa, porque eu tenho um plano contigo para aquele lugar. Cadamassaia. Ô fulano de tal, eu quero te levar para a África, porque eu tenho conhecido o teu coração e tenho te formado para entrar naquela nação, naquele continente e ganhar muitas almas para o meu reino. Ó ciclano de tal, eu tenho a Suíça para você, por causa do seu jeito, do seu conhecimento e aquilo que eu te trabalhei. A Suíça te espera. Ei, para você eu tenho a Etiópia, pelo seu coração, pela sua compaixão, pelo seu amor por aquelas pessoas. Eis que te usarei naquele lugar. Recebei o Espírito do Senhor, recebei a unção missionária, recebei a graça de Deus. Alguém entende isso? Outra coisa que devemos saber: Deus não está atrás dos ricos, Deus não está atrás dos pobres, Deus não está atrás dos milionários, Deus não está atrás dos miseráveis, Ele está atrás de almas. Almas na África, almas na Suécia, almas em todos os lugares. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos. Ele ama os arrogantes, os estúpidos. Ele ama os feiticeiros, candomblezeiros. Ele ama os ateus, os à toas. Ele ama todos. Ele quer se manifestar Salvador destas pessoas. Ramassou Ramandaraia. Aleluia. Deus forma vidas para lugares específicos. Não queira ir para um lugar que você não vai frutificar, que você não foi preparado para isso. Não, queira ir para o lugar onde Deus te mandou. E ainda que você pense que não tem capacidade, é lá. Se Ele falou, é lá que Ele vai te usar. Aleluia! Entenda, meus irmãos, o ide para mim começa onde estou. E eu devo seguir as direções futuras. Então eu estou aqui. Você hoje é o terceiro co-pastor da igreja. Deus lhe honrou com essa posição. Deus agradou. Ele olhou dos céus. Ele sabe o que faz. Então, você sendo o terceiro co-pastor, é pastor de família com a Maristela. Então, nessa posição, você deve frutificar. Você deve crescer. Você deve amar os casais, amar as famílias, chorar pelas famílias. Entender as fraquezas das famílias. E ter o sentimento de Deus, que Deus está chorando por casais que nunca se resolvem. Então você cresce. Daqui um pouco Deus olha, vou dar uma nova direção. Ele está crescendo. Ele está frutificando. Eu vou usar este homem para uma igreja de famílias. Eu vou colocar este homem numa igreja que o sentido da igreja vai ser trabalhar com famílias. E eu vou usar, amando e chorando pelas famílias. E eu vou dar dons. E ele vai ser aquele que vai no meu nome curar famílias, levantar casais, operar maravilha. Eita, marocóbia. Orabaço, rebacaracandarabataiaçudai. Sabe por que a gente não cresce? Porque não dedica no lugar onde estamos. É onde você foi plantado que as frutas têm que aparecer. Ainda que tu sejas plantado no deserto, se foi Deus que te plantou no deserto, a colheita é 100 por 1. Se é direção de Deus, tem. Se você fizer a sua parte, você verá e entenderá que o ide para mim começa onde eu estou. E eu devo seguir as direções futuras. E eu vou crescer, eu vou chegar, e eu vou fazer. Deus tomou, vamos aproveitar o pastor Marcelo aqui,
tomou o pastor Marcelo e a pastora Ana Carolina à frente do Lá para as 10, à frente da mocidade, começou a trabalhar com traumas de jovens, com curas, com aconselhamento, com discipulado, e foi dando crescimento, e foi dando conhecimento e maturidade. E aí Deus olhou para ele e disse: agora chegou a hora da Espanha. Por que chegou a hora da Espanha? Porque eles cresceram e frutificaram, e foram aprovados, e o Espírito do Senhor soprou, araba, udasai, cresça, frutifique, e o Espírito soprará, xarabá, urabacatu, benacai. Quando chegaram na Espanha, eu lembro de uma das falas da Ana Carolina: papai, aqui é um Lá para as 10 com gente mais velha, porque as pessoas têm problemas. Nós estamos aconselhando, nós começamos aqui a trabalhar isso e aquilo, e Deus foi remodelando e modelando, e levando, para que alcançasse vidas e operasse. Cresça onde você está, produza, irmãos, nós estamos ligados na videira, aramacurabacai, e nós temos que dar fruto, e mais fruto ainda. Aleluia. E qual é o segredo, pastor? O segredo é estar e permanecer ligado nela. Aleluia. O fruto é resultado da perseverança. Está em mim, permanecer em mim. Se eu estiver em você, se você estiver em mim, é perseverança nele. Aí nós vamos fazer outra pergunta. Primeiro, por que fazer missões? Segundo, onde fazer missões? Todo mundo. Terceiro, quando? Quando fazer missões? Diga comigo: missões é urgentíssimo. Diga: missões é para ontem. Então, quando começar a fazer missões? Ontem. Para você entender. O casal que nós íamos levar primeiro para a Europa, muitos sabem, não puderam ir, disseram não, que esperasse tantos meses. E essa palavra saiu da minha boca sem que eu pensasse em dizê-la. Foi a primeira vez. Almas não esperam. O missionário, se de fato é o missionário do ID, se ele está efetivado, ele tem que dizer sim toda hora. Por quê? Almas não esperam. Tanto é que quando o João e família chegaram lá em Portugal, tinha uma pessoa pensando em suicídio, querendo suicidar. Deus usou eles e o suicídio foi embora e a irmã foi levantada. Se tivéssemos esperado 4 meses, 3 meses, essa alma não estaria mais lá. Uma alma é caríssima. Quando fazer missões? Ontem, a partir de ontem. Alguém chega para Jesus em Lucas 9, 56 a seguir, DCM. E aí, olha aqui, Jesus está dizendo: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O propósito fundamental do Filho do Homem é salvar. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse uma pessoa: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Fica aí. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos entendimentos dentro dessa resposta de Jesus. Eu entendo que Jesus olhou para o coração daquele e viu que ele queria um conforto, que ele queria um lugar tranquilo, e Jesus alerta ele: olha, você quer me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não me procure por causa de conforto, não me procure para querer estar bem, porque missão, querido, é querer estar ocupado com almas e sacrificar-se pelas almas. Seguinte,
Agora aqui aperta. Disse a outro, segue-me. Jesus chamou. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Eu sei que aí tem muitas conjecturas, se esse camarada ele era o filho mais velho, então ele tinha que ser responsável pelo pai, tinha que ser o que, um punhado de coisa, mas o que nós temos que entender aqui, queridos, se você quer seguir Jesus, nada pode estar entre você e Jesus e a decisão de ir. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você quer alguma coisa com Deus? Irmãos, isso aqui, eu sei que tem aquele negócio do discipulado, que não sei o que, isso aqui é para isso, é para aquilo. Irmãos, isso aqui é para a igreja. Isso aqui é universal. É para todos. Se você quer servir a Deus, pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar entre um e outro caminho. Escute em nome de Jesus Cristo, fazer missões é agora, então não tem tempo para voltar atrás, é daqui para frente, é agora para frente, é agora na direção do Espírito Santo, é agora e a gente passa ali e já anuncia o Evangelho para alguém, é agora e eu chego em casa e já começo a chorar para o papai ser salvo, para a mamãe ser salvo, para o parente ser salvo, para o professor ser salvo, para o patrão ser salvo, é agora que a gente começa a chorar por almas. Outra pergunta, como fazer missões? Como, pastor? Primeiro, e entenda a resposta que não tem nada com exclusivismo, mas tem a ver com a palavra. Primeiro, debaixo de uma liderança. Por alguns motivos. Irmãos, entenda. Quando o Espírito Santo diz, separa-me a Paulo e Barnabé, tem uma liderança. Essa liderança aqui é o Espírito Santo, que está acima de tudo e de todos. Só que há uma liderança orando para isso e jejuando. Cobertura espiritual, preocupação com o outro, auxílio, ofertas que vão chegar ao campo missionário, ao lugar onde o missionário está, conscientização. Todo missionário solitário é candidato à queda. Vá lá na Europa. Você vai ver as igrejas que desprezaram muitos missionários. Eles começaram até, muitos deles, entrar pelo caminho das heresias. Outros separaram de suas esposas, casaram com irmãs da própria igreja e continuaram dirigindo a igreja. Outro separou da esposa e casou com a líder do louvor. A esposa ficou amargurada, nós conhecemos, angustiada, depressiva, e ele lá parecendo que era o rei da cocada preta. É necessário ter liderança. Nós temos que responder para alguém. Nós aqui respondemos para o pastor Francisco, ele é o nosso pastor presidente. Como é bom ter uma liderança e nós não sermos livres para fazer o que vem na telha. Tem que ter uma liderança, tem que ter alguém para você corresponder, tem que ter alguém para você ter responsabilidade. Qual que é a etimologia de responsabilidade? Alguém que dá respostas satisfatórias. Então o pastor Francisco, ele tem que chegar aqui e tem que ver como está a obra mesmo. Se o pastor está sendo um pastor de caráter, um pastor que faz a diferença ou não, é responsabilidade das lideranças que a coisa vá bem. E eu não estou falando aqui de líderes desviados, eu estou falando de uma liderança saudável. A melhor coisa para você, que você possa imaginar enquanto ovelha, é fazer parte de uma igreja séria, que pensa no céu acima de todas as coisas e na palavra. Então tem que ter uma liderança, aleluia. Há caos extraordinários
Aleluia. Há casos extraordinários que o próprio Deus chama e designa para ações do reino também, nós temos que entender isso. Casos extraordinários. Como assim? Porque está fora do comum. Alguém, Deus pode chegar em alguém e dizer assim: levanta, sai agora, eu vou te levar para um país da África. Pode acontecer isso? Sem que haja uma liderança atrás disso? Pode. Casos extraordinários. Como é que é? Pastor Satírio. Deus falou para ele, e ele passou pela mata, com família, lugares de morte, lugares de praga, de peste, de enfermidades. Mas ele estava obedecendo uma liderança que Deus deu. Hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas na Colômbia. Há casos extraordinários, porque Deus tem algo extraordinário. Mas mesmo assim o pastor Satírio foi dar satisfações. Ele queria cobertura. Ele queria que alguém abalizasse, estivesse com ele. Como é bom quando a pessoa não tem orgulho de ter um líder, de ter alguém acima. E deixa eu te explicar uma coisa: nem sempre o líder é maior no sentido de conhecimento, de muita coisa, do que o liderado. Deus não escolhe líder porque ele é o mais intelectual de todos, não. Ele escolhe um líder porque ele tem coração para ser líder. Quem está entendendo a palavra de Deus? Por que liderança? Por causa da assistência, por causa da cobertura espiritual. Sabe qual que é a maior ajuda que nós mandamos para a Europa? Não é a financeira, embora esses dias Deus fez milagres, né? Meu Deus do céu. Mas não é ajuda financeira. A maior ajuda que nós mandamos para a Europa é esses 40 dias de jejum e oração. É a reunião aqui de oração, de noite, de madrugada, de manhã, com círculo de oração, dizendo: Deus abençoa os teus filhos, Senhor, livra do mal. Aí de repente Deus dá uma visão para um sonho para outro, comunica com o pastor que está na obra. Isso faz uma diferença tremenda. Quando eu estava lá para a abertura da primeira vez lá da igreja em Portugal, e foi um levante terrível, umas coisas absurdas que não dá para contar, de tanto peso, de tanta batalha espiritual, tanta guerra. Eu estava em Lisboa, indo para uma igreja que eu iria pregar, e estava toda a situação. Eu disse: meu Deus, se o senhor não fizer alguma coisa, como é que faz? E de repente eu estou indo e ligo lá no YouTube, e está passando o culto, e a pastora Vilcelene estava levantando um clamor pela obra. Quando ela levantava o clamor juntamente com a igreja, Deus atingiu meu coração lá, tirou aquela angústia forte, tirou aquele peso forte, e me deu ânimo. E nós fomos seguindo, fazendo. Hoje tem 6 anos de igreja na Europa, para a glória e honra de Jesus Cristo. E quando eu digo Europa, não tem status, tem dor, tem angústia, tem sofrimento, tem labuta, tem o suor da alma, mas tem almas para Jesus Cristo. Aleluia. Façamos uma separação aqui, como igreja, e enquanto Deus nos envia para uma obra específica, tanto a igreja precisa de liderança acima da liderança local, quanto você precisa obedecer os líderes que Deus lhe deu. É um presente. Deus não dá ovelhas para pastores, Deus dá pastores para as ovelhas. Por mais que o seu pastor possa ser um João Batista, se foi Deus que deu, ele é para o seu bem. Por mais que o seu pastor seja um Paulo, que diz para as mulheres ficarem caladas. As feministas, sangue de Jesus tem poder. Que Paulo é esse? Não quero esse pastor não, mas é um presente que, meu Deus, Paulo, o que ele estava falando especificamente para uma igreja, era cuidando daquelas irmãs. Então, comece a observar, que o seu pastor, hoje você é ovelha aqui, mas amanhã você pode ser ovelha, Deus dirigindo você, e ter um outro pastor. Observe, e desfrute do melhor do seu pastor, aprenda, absorva tudo, e você vai ser enriquecido de graça,
Pode ter certeza disso. Sem vaidade nenhuma, porque não existe vaidade num pastor de verdade. Porque a angústia, infelizmente, fala mais alto que qualquer reconhecimento. Então, para encerrar, a vida do missionário, seja membro em uma igreja, ou seja missionário no campo. Preste atenção. Quando membro, diante de tudo que nós já falamos. Primeiro, quando membro da igreja, escute, faça parte do seu grupo da igreja. Você é missionário? Quem é missionário aqui? Diga, ou eu sou um missionário, ou eu sou um campo missionário. Se você é de Deus, você é um missionário. Acabou. Então, faça parte do grupo. Você é senhora, faça parte do grupo de senhoras. É ali que você vai frutificar, é ali que vai começar. É ali que você vai ter comunhão. É ali que você vai ver defeito de pessoas. É ali que você vai conhecer pessoas de caráter maravilhoso e de caráter terrível, complicado. É ali que você vai ter oportunidade de perdoar. É ali, preste atenção, que você vai ter oportunidade de oferecer a outra face. É ali que você vai ter oportunidade de calar e ainda amar. É ali que você vai ser gente, como crente, que ama Jesus e é cheio do Espírito Santo. Faça parte. Dedique-se e faça tudo o que puder para ajudar no departamento. É ali que começou a sua missão. Tenha uma vida espiritual de acordo com a aproximação que você quer ter com seu Deus. Não tenha comunhão com Deus dizendo que só não tem com os irmãos. Isso não existe. Quem tem comunhão com Deus é porque tem comunhão com os irmãos. E quando depender de vós, tende paz com todos. Cresça no estudo da palavra. Dedique-se a aprender, conhecer. Nunca se ausente de uma escola bíblica. Nunca se ausente do culto de terça. Eu sei que vocês sempre vêm e amam, mas se dedique mais. Dedique-se a aprender. Cuidado com os professores. Um professor, para te ensinar a ir para o céu, primeiro ele tem que ser piedoso. Ele tem que amar o céu mais do que você, porque ele está te ensinando. Ele não pode ser rebelde. Ele não pode ser cheio de tantas coisas que te levam a odiar alguém e amar o outro. Seja igreja atuante, fervorosa, amorosa, fiel, grata, misericordiosa, seja piedosa como igreja. Cresça, não estagne, não pare, não se distraia. A obra é para os lúcidos. E enquanto missionário no campo, eu sei que muitos aqui têm chamadas. Enquanto missionário no campo, estou encerrando, cuidado com as distrações. Tem gente que vai para a obra missionária mais para passear do que para as almas. Cuidado com aquilo que aparentemente é bom para você. Todas as coisas sim me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que tem que dominar a minha vida é o Espírito Santo e a obra que Deus me chamou para fazer. Missão não é férias, não é conhecer novos lugares. Seu preço é mais alto. Quantos lugares que eu fui pregar aqui no Brasil e em outros lugares nas nações, que eu estive ao lado de coisas que é o sonho de muita gente e eu não fui lá. Porque quando você vai integrado para fazer, você não está pensando nessas coisas, você está pensando no próximo culto, nas almas, em ser usado por Deus. Entenda, seu preço é mais alto. Você que é chamado para o campo, o seu preço é mais alto. Deixar familiares e amigos, arriscar sua vida, arriscar sua família, enfrentar desafios inimagináveis, a solidão do campo, porque é solitário. Principalmente se você for pregar a palavra como é, você será perseguido por outras igrejas, caluniado até por adúlteros e hereges, porque eles não querem
que você seja quem você já é. A solidão do campo, a perseguição do campo, o julgamento de falsos irmãos. Lembre-se da vida de grandes homens de Deus e imite a fé dos tais e os sacrifícios dos tais. Oração e jejum é a ferramenta de vitórias. Santidade e fidelidade é a ferramenta da manutenção da própria salvação. Amor a Deus e a todos é o segredo para que tudo valha a pena e não percamos a essência. É hora de ser igreja de verdade. É hora de nos levantar para o Rei que nos chamou, que nos comissiona. Quem há de ir por nós? Cadastre Amanda. Eu volto a dizer o que disse no início, aleluia. Uma das preocupações de Deus maiores deste tempo é ir a todo mundo e anunciar o seu evangelho a toda criatura. Jesus Cristo está voltando, a trombeta vai soar. Eu estou arrepiando aqui, Gadácia. A trombeta pode soar hoje, mas Deus quer levantar-nos nestes últimos minutos que resta para a igreja na terra e anunciar o evangelho a toda a criatura. Ele é o Salvador, Ele ama a todos, Ele quer a todos com Ele naquele dia. Fique sobre os pés da Basurabai, Aramando Kobianai. Oh, irmãos, muitos vazios que estão dentro de nós, muitas solidões, falta de sentido, é porque nós não estamos posicionados. O melhor lugar para se estar bem é no centro da vontade de Deus. Chama Teu Borussia, e Ele nos chama todo dia para voltar ao centro da vontade dEle. Ele nos chama todo dia a voltar para o primeiro amor, para as primeiras obras. Ele nos chama todo dia para voltar a ser quem nós éramos nele, quando do primeiro amor. Baruch Afanaragas. Você propõe a se levantar? Você se propõe a levantar-se? O que você vai fazer a partir de hoje? Vai continuar sendo o que é? Ou vai reagir? E vai dar um basta. E vai dizer, é verdade. Eu estava meio aqui, meio ali. Agora eu vou ser inteiro aqui. Inteiro para Deus. Inteiro na casa de Deus, nas coisas de Deus e para Deus. Eu vou levantar a minha vida de oração, de jejum, de propósito, de santidade, de leitura da palavra. Eu vou ser crente de valor. Rabanakasurai. Nós vamos orar. Quem sabe Deus pode te mostrar uma bandeira de uma nação. Deus já falou conosco que tem obras para os Estados Unidos. Já falou conosco que tem obra na Inglaterra, que tem obra na Holanda, que tem obra na Alemanha. Ele só não falou que tem gente com sede de ir. A quem enviarei? É como se Deus estivesse no céu andando para lá e para cá. Isso é para nós entendermos. Antropopatismo e antropomorfismo. Como se Ele estivesse ansioso no céu andando para lá e para cá e fazendo essa pergunta. A quem enviarei? A quem enviarei? Tem alguém suicidando ali. Quem que eu vou enviar para ir lá? Tem alguém ali querendo matar. Quem que eu vou enviar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de chorar comigo pelas almas? Eu lembro de um hino que diz: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer,
Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual, sem hesitar, eu disse sim, ressoou em meus ouvidos, como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Cabelo te vira o mundo a cantar. Tem alguém para chorar comigo? Tem alguém para chorar por aquele mendigo? Tem alguém para chorar comigo com aquela esposa, com aquele esposo? Tem alguém que quer sentir as dores, que quer ter empatia com os que estão perdidos? Shurabaquitácia, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Chamandagarai, portanto ide, não vai faltar nada. Ide, faça, opere, e eu serei convosco todos os dias. Quem quer ir, levante as mãos. Começa a sentir a presença do Espírito Santo que comissiona. Começa a sentir a presença do Deus que levanta, do Deus que sara as feridas, do Deus que tira os traumas, do Deus que faz de traumas experiências para a obra missionária. Levante-se, estás morto, não sente nada, está olhando para os lados. Acorda, Xarábia, Urabacandarácia, levanta-te para Deus, levanta-te para a comissão, levanta-te para o chamado, levanta, sai da frente, Satanás, em nome de Jesus, sai da frente, espírito das trevas, e sai da frente, perturbação, sai da frente, confusão. Receba renovo da sua chamada, receba renovo, receba a bandeira daquela nação, ame, chore por aquela nação, receba o despertamento missionário, porque missões é a minha missão, missões é a sua missão, missões é a nossa missão. Ardaikai, Shuvirakai, Urabacarabacandarabachandaraia. Ei, seja despertando, seja levantando, seja curando, seja restaurando. Alguém orou por você, você está aqui. Alguém, ele pagou o preço, ela pagou o preço, e é por isso que você está aqui. Agora é hora de você alcançar alguém, agora é hora de você ir atrás em busca de almas para o Salvador. Ei, é hora de despertamento.